drogas chamadas proibidas, tipo, por exemplo, tudo que é proibido são drogas. Por exemplo, cerveja também é uma É droga. uma droga. Então, 51 é uma droga. Então, várias bebidas são drogas. Então, eu outro dia vi uma entrevista de Mano Brown, ele dizendo que essa galera, o filho dessa galera que, do 51 que sai bebendo e bate o carro, o cara lá da cervejaria e tal, que bate o carro, e os filhos deles não são esculachados, né? Mas quando você pega lá, que Brau chama muito de comerciante, né? O comerciante da favela e tal, os filhos deles são esculachados, né? Então a gente é bom a gente entender que o mundo está tomado por drogas Isso. diversas, nosso corpo, né? É. Tomado por drogas. Costumo dizer que as drogas foram os principais motivos de todo o processo de colonização, né? Se a gente pensar que os europeus não tinham açúcar, não tinha tempero nenhum, não tinha. E aí eles, quando descobriu o açúcar, descobriu os outros temperos, pimenta, o café, começaram a atravessar, né? Começaram a explorar outro continente, se expandir aí para o mundo todo, atrás de quê? Atrás de substâncias, né? Para o gozo, né? Individual, para o gozo coletivo, para o gozo de uma sociedade. Então, quando a gente vai nesse caminho, né, de proibicionismo no Brasil, na década de 50 e 60 no Brasil, existia aqui no Sul indústrias de cânhamo, né? Só que dentro da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, né, que foi criada aqui no Brasil, foi uma das que existe hoje, que faz o controle que faz a regulação, né, das substâncias que são consideradas entorpecentes, produziu um documento na época que fala que as pessoas no Nordeste brasileiro usavam a maconha, né, de forma para provocar o bem-estar, né, trazendo euforia, para provocar alucinação, exercitar os movimentos de dança, enfim, falando que é uma questão cultural, que as pessoas estão usando de forma cultural, mas não usa a cultura, usa que é uma prática que deve ser criminalizada. Só que quando esse conselho ele faz essa associação ao povo do Nordeste, ele especifica o Nordeste brasileiro, mas no sul aqui do Brasil, sempre não, mas na década de 50 e 60 existiam indústrias de cânhamo. Então, como é que o conselho está falando que o Nordeste está usando maconha e o Sul tem uma empresa lá de cânhamo e lá não usa, né? Por Uhum. quê? Porque, mais uma vez, não é uma questão química, não é uma questão de saúde, é uma questão social, uma questão racial, né? A gente sabe onde está a maior concentrada a população negra hoje no Brasil, né? É no Nordeste. Então, a gente vive um histórico que aponta para a política de drogas como né, como a gente fala direto, assim, que a política de drogas, ela é uma política que ela veio justamente para criminalizar pessoas negras e indígenas. Quando você vê as propagandas dos Estados Unidos de criminalização, é uma coisa assim absurda, né? Hoje a gente pode até rir vendo uma propaganda dessa, mas você pensar que na TV, preto e branco, aparecer uma propaganda em que um indígena ele entra em uma das vilas daquele cenário, né, que os Estados Unidos cria do Velho Oeste, e aí chega um indígena, chega lá, fuma um cigarro e atira em todo mundo. E aí o cara pergunta, o que é que aconteceu com esse cara? Ele, não sei, ele fumou um cigarro desse aqui, aí tem um cigarro de maconha, ele fumou um cigarro desse aqui, e depois de fumar esse cigarro, ele saiu atirando em todo mundo. Aí você, nossa, que cigarro é esse? É maconha mesmo, é? Aí tem outras propagandas também de pessoas, até no Brasil aqui mesmo, né? As campanhas contra as drogas eram campanhas que criavam um terror psicológico de desinformação, né? Hoje a gente veio conversar sobre a descriminalização da maconha, mas eu acho que assim, a gente tem que descriminalizar todas as drogas, porque quando a gente fala de criminalização das drogas, a gente abre caminho para uma Você política, fortalece a o tráfico, a desinformação, desinformação e fortalece o tráfico, como aconteceu nos Estados Unidos em 1929, como foi proibido a utilização de álcool, de álcool, né? Então, exatamente. assim, nesse ponto de vista, o Uruguai, né, que fez a liberou o uso da maconha, nós temos aqui um vizinho que tem isso. Mas quando você proíbe, tudo que é proibido, alguém vai fazer escondido. É, A parada é essa.
Então, se você proíbe várias coisas, você tem filho, proíbe de ver uma amiga, ele vai ver de qualquer forma, ele vai ver escondido. Mas diante de tantas coisas, e diante de tantas drogas que nós temos aí, seja ela a maconha, o álcool, ou as drogas sintéticas, porque tem as festas, né, as grandes Isso. festas, né? Aham. Tem até um filme, Meu Nome Não é Jones, brasileiro, um sucesso, e que utilizava muito as festas para as pessoas consumirem todo tipo de drogas, né? Não é só maconha. Diante disso, as pessoas começaram a utilizar muito isso, né? E aí, nesse ponto que a gente quer... Nós vamos voltar para o processo de descriminalização da maconha também. Então, mas assim, diante disso, as pessoas utilizaram muito. E com ela vieram o crack e tal. E eu trabalho, mandar um abraço para Dudu, eu conheço o Dudu há muito tempo, né? E ele já falava desse processo de redução de dano. E o redução de dano é com Coca-Cola, com não sei o quê, com Exatamente. comida, não sei, então essas coisas. Então a gente queria muito que você nos ajudasse nesse processo, falar o que é o combate e o que é a redução. Massa. Depois a gente volta para esse debate, que é Ótimo. importantíssimo. Ótimo. Então, né, quando a gente pensa em política de redução de danos, o que são, né? Primeiro, dizer que a redução de danos, ela surge nos países onde existe a legalização, né? Em Portugal, primeiramente, né? Portugal é legalizado todas as drogas lá, e lá eles fazem a redução de danos. Por quê? O que é redução de danos? As pessoas hoje, ninguém morre necessariamente por usar alguma substância. Ninguém morre necessariamente por usar maconha, ou por usar cocaína, ou por usar crack, ou por usar álcool, né? Existe uma série de outras situações que estão implicadas dentro desse uso, dentro desse abuso, né? Então, a tecnologia é uma tecnologia de cuidado, né? A redução de danos, que ela surge justamente para incidir sobre o usuário e a substância, né? O que significa isso? Significa, por exemplo, hoje, né? Como você falou, como outras pessoas que trabalham na área falam sempre, né? Hoje, quando eu trabalhei, né, com redução de danos dentro da periferia, e muita gente acaba associando que a redução de danos é É o só questão de combate, drogas, é o combate às só drogas. sobre droga, droga, fica aquela coisa Cuidado, de não fale droga. isso, que o Então, cara lá vai quebrar seu pescoço. mas na verdade, redução de danos vai até você pegar um celular. Hoje, como é que todo mundo usa celular assim, né? Anda na Mas é uma coisa rua, que está fazendo anda na mal. rua, Perto de celular é assim. Ou seja, você está usando algo que poderia te fazer bem, mas está lhe fazendo mal. Por quê? Porque é da forma que você usa. Não é isso? Então, quando a gente vai falar do café, pronto, café é uma droga também. Mas hoje em dia, se todo. A maioria das pessoas ficar sem tomar café, fica dependente. Fica o quê? Dor de cabeça. Isso, isso é o quê? Porque a gente não aprendeu, não teve uma prática de cuidado ao utilizar essa substância. E hoje está todo mundo dependente do café, né? Então, redução de danos, ela surge como uma mediação do cuidado, né? Eu costumo dizer que os redutores de danos são mediadores do entretenimento, porque a gente quer que as pessoas continuem se divertindo, usando o que quer usar, mas com cuidado, com responsabilidade, né? Então, redução de danos por exemplo, né? Aqui no Brasil, o SUS adotou a redução de danos como uma política no início dos anos 2000. E qual é a política hoje do SUS de redução de danos que todo mundo conhece? Uma coisa, distribuição de camisinha. É uma coisa básica, mas é uma coisa fundamental. Você falar isso no início, na década de 90, né? As pessoas de tenta. Por aí 80, 90 era um absurdo, dizia que estava estimulando a questão sexual, né? Muitas pessoas, eu particularmente, assim, era pequeno, mas assim, quando se implementou a política de redução de danos no SUS, houve uma resistência muito grande das pessoas, porque acreditou que aquilo dali era um estímulo também, né? As pessoas estarem fazendo sexo. Só que na verdade não é. É como você falou. As pessoas vão fazer, né? A redução de danos, ela entende que as pessoas vão fazer uso de substâncias, né? Vai fazer o que quer fazer, independente das consequências. Elas muitas vezes sabem da consequência, mas se arrisca a fazer. Mas por que ela assume fazer? Porque não é uma informação de cuidado. Não é informação de, por exemplo, uma pessoa hoje, quando começa a fazer o uso da maconha, muitas pessoas começam a fazer uso e usa até guardanapo. Só que hoje se vende seda, se vaporiza, se vende vários outros produtos para você fazer a inalação da substância. Ah, Lucas, o que é que faz mal hoje da maconha? Pronto, da maconha hoje o que faz mal é só a fumaça. De resto,
não alto malefício como qualquer outra fumaça. Mas como é que a gente vai agir isso dentro de uma dentro da redução de danos? Né? Então a gente cria estratégias de cuidado, estratégias de uso, estratégia que tem muitas pessoas hoje que, vamos falar aqui hoje de uma estratégia de redução de danos para o café. O café, depois a gente vai para outra substância. Do café. Hoje, como é que hoje eu tenho dependência do café, eu quero parar de usar café, mas eu não consigo de parar de usar café. Se eu parar de usar café, eu fico com dor de cabeça. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a diminuir a dose de café que eu ingiro, que eu faço, que eu consumo, e usar outros alimentos também. Botar água, né? Beber um suco, e não consumir café em jejum, e me hidratando com água, né? Sempre antes e depois do uso do café. Pronto, uma estratégia pequena de redução de danos para uma coisa que é lícita, mas que faz muito mal quando a gente usa, principalmente esse café que nos chega, né? Agora, se a gente for, por exemplo, na cocaína, né? Na cocaína também, a cocaína, muitas pessoas acabam contraindo uma série de infecções, né? E de outras doenças que acabam sendo passadas em contato com a região mucosa do corpo, né? Qual é a região? Porque as pessoas ingerem a cocaína pela região mucosa do corpo. E geralmente ela é feita as pessoas usam cédula de dinheiro. E na maioria dos lugares, né, as pessoas acabam usando cédula de dinheiro em cima de um celular. Quando E o cara, aí quando o passa cara, por cinco, seis pessoas. quando o cara tem muito dinheiro, é nota de dólar. Nota de dólar, É. pronto. Mas o que é que acontece? A maior, a pessoa, e geralmente essas pessoas são usuários que acabam contraindo hepatite e outras doenças que são infecciosamente transmissíveis, porque se eu uso no meu nariz e passo para você, e você passa para outra, e você passa para outra, vai passando. Então, uma coisa de redução de danos para quem faz o uso da cocaína básica seria um tubo individual, né? Um lugarzinho onde as pessoas podem botar substância e fazer o uso de forma individual sem fazer o compartilhamento, né, do canudo. Então, a redução de danos é uma política de cuidado, né, que a gente pensa em vários âmbitos da vida. Né? Ela surgiu dentro desse contexto de uso de substância, justamente porque as pessoas começavam a usar, nos países que legalizaram, né, quando se legalizou as substâncias, as pessoas passaram o uso dessas substâncias se diminuiu. Né? Pesquisas mostram que em diversos países isso aconteceu, né? Justamente porque deixou de ser algo proibido, deixou de ser algo descolado, deixou de ser algo marginalizado, deixou de ser algo que é da desinformação e passou a ser algo lícito das informações, né? Onde a gente vai buscar informação. Então, a redução de danos é essa política de cuidado, né, e de informação que a gente deve ter hoje na nossa vida em todos os âmbitos, seja dentro do âmbito do debate das drogas, seja dentro do âmbito de alimentos que a gente consome. Hoje mesmo, dentro desse período aí caótico que a gente passou, né, dentro dessa presidência, a gente, o imposto, né, do IPCA, salvo engano, subiu 30%, e aí algumas indústrias, a indústria alimentícia ganhou a licença para poder estar produzindo alimentos, os mesmos alimentos que elas forneciam, elas passaram a ter uma possibilidade legal de produzir esses alimentos com uma matéria-prima inferior, Inferior. né? A margarina, a manteiga, a margarina, né? Passaram a ser produtos que muitas pessoas passaram a consumir essa substância, a consumir esse produto sem perceber que esse produto, na verdade, foram trocados os ingredientes, né? Então, quando a gente fala, pô, redução de danos, o que é que tem? Tem a ver com isso, tem a ver com o alimento que você bota para dentro, você sabe qual é o alimento que você bota para dentro, você sabe o que é que você está consumindo, né? Então, a redução de danos tem a ver com, eu costumo dizer que redução de danos é informação. É informação, seja sobre substâncias ilícitas, seja sobre substâncias lícitas, né? Porque a redução de danos só tá falando assim, ó, ao invés, você está dizendo que as drogas são proibidas, então ao invés da gente dar um tiro em você, né? Porque hoje a política, se você usa uma substância que lhe faz mal, a política de drogas hoje permite que a pessoa dê um tiro, né, a segurança pública, os agentes de segurança pública, né? Ele vai entrar ali para faz excursões em bairros periféricos, e quando eles fazem essa excursão em bairros periféricos,
eles, né, pelos autos de resistência, acaba acontecendo as resistências, né, das prisões, as execuções sumárias, mas tudo por causa do quê? Do discurso da política de drogas. Então a polícia hoje entra, né, para cuidar do cidadão, para fazer com que o cidadão não use drogas, mas por outro lado, ela está dando tiro. Então a Pois é. redução de danos também vem para substituir isso, né? A gente está disputando política pública, né? Pois é, então a gente sabe que a política de drogas aplicada, porque essa política de drogas está dentro do Estado, está dentro dos órgãos governamentais. E a gente precisa ter muita coragem para debater sobre isso com todas as secretarias, né? Porque assim, o que um setor do Estado entende que política de drogas é matar preto e jovem, e não é isso. Eu Exatamente. tenho dito de que nas nossas periferias não tem portos onde o avião pode pousar, então chega de alguma forma. E todo mundo utiliza. E logicamente que nós sabemos que não somos nós que plantamos isso lá. Então, a política de droga no Estado ele precisa ser melhor compreendida, né? E fazer um debate muito mais corajoso com a comunidade.